imaginamos, nós pensamos em nós mesmos, nós pensamos as nossas capacitações, pensamos da onde nós viemos, nossa família, e nós pensamos muitas vezes que nós não podemos influenciar, não temos tanta força para influenciar muitas coisas ou muitas pessoas. Mas quando nós realmente descobrimos a nossa identidade como filhos de Deus, e realmente entendemos que Deus nos chamou para um grande propósito, nós vamos entender que nós podemos sim fazer grandes coisas, nós podemos sim transformar o mundo. Um homem, quando ele descobre quem ele é em Cristo, uma mulher, quando ela descobre quem ela é em Cristo, nós podemos chacoalhar o mundo. Não estou falando de somente trazer uma transformação neste bairro, nesta cidade, que sim deve ocorrer, mas sim também transformar o mundo inteiro. Talvez o que eu estou falando aqui agora, talvez na mente de alguns estava assim, mas será? Eu vejo personagens na Bíblia desprezado pela sociedade, completamente desprezado pela sociedade, era considerado como um lixo para a sociedade. Mas este homem, quando ele teve um encontro com Jesus, aonde ele passou, ele marcou as pessoas. Em Marcos capítulo 1, eu vou ler rapidamente. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45 diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Versículo 42, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jesus, querendo cumprir o que está escrito na palavra, disse: olha, não se apresente a ninguém, não fale nada a ninguém, vá até o sacerdote, se apresente ao sacerdote, para que comece a cerimônia de purificação, para que eles realmente provem e falem que você está limpo. Era como dizer: você foi curado. Antes de você falar qualquer coisa, vá ao médico, faça os exames realmente, vê se você está curado e fala. Mas é impossível uma pessoa ter um encontro tão forte com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus. É impossível uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus ficar calado. É impossível. Uma pessoa que realmente tem esse encontro marcante, não consegue ficar calado. E diz que esse homem não conseguiu ficar calado. Ele diz no versículo seguinte: um homem, estou falando de um homem, dá uma olhada, somente um homem. No versículo 45 disse: ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Um homem foi capaz de evangelizar, de falar do amor de Jesus, de falar o que Jesus havia feito para ele a milhares de pessoas. Em instantes, ele saiu e começou a falar, ao ponto de dizer que Jesus já não podia entrar nas cidades, todos já haviam escutado falar de Jesus. E é justamente por causa desse homem. Por quê? Porque esse homem, ele teve um encontro, e automaticamente quando ele teve um encontro, a sua identidade realmente, ele descobriu que ele era um filho de Deus. Em Atos capítulo 17, nós vemos outros homens que começam a sair também, e começam realmente a chacoalhar, a transformar o mundo. Em Atos capítulo 17, versículo 1 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia,
Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Versículo 4: alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo, Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, e era isso que eles gritavam: esses homens que têm causado um alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Estes homens que estão trazendo uma revolução por onde eles passam, estão falando de 2 homens, 3 homens. Estes homens, aonde eles passam, acontece alguma coisa, acontece algum alvoroço, acontece algo, e esses homens agora chegaram aqui, causando alvoroço. Outras versões diz transformando. Esses homens que estão transformando o mundo chegaram aqui. Transformar significa mudar a ordem de vida, fazer mudar a vida. Aonde esses homens chegavam, não era somente uma mensagem, não era somente algo que eles falavam ali. As pessoas eram completamente transformadas por Deus. As pessoas também tinham um encontro com Jesus. E estamos falando de 2, 3, 4 homens que chacoalharam o mundo, transformaram o mundo. Por quê? Porque eles descobriram a sua identidade, eles descobriram quem eles eram, eles descobriram quem eles eram em Cristo. E às vezes eu vejo que muitas vezes nós não realmente impactamos o mundo, porque ainda nós não temos uma identidade muito firme em Jesus. Nós estamos com um pé aqui, outro ali, não estamos certos realmente do poder de Jesus, do poder da palavra de Deus, do que Deus pode fazer para uma pessoa. Mas esses homens, quando eles tiveram esse encontro, essa identidade formada, eles descobriram que eles eram filhos de Deus. Eles falaram assim: nós temos que espalhar essas notícias. E eles começaram a ir. Eles começaram a ir nos lugares, mas o que me impacta não é que eles somente iam, eles não faziam viagens turísticas, eles não somente caminhavam nos lugares. Fala que aonde eles chegavam, vidas eram transformadas. Aleluia. Mais linda, como eles falam aqui, o mundo inteiro, esses homens, quando eles chegam, traz um alvoroço em todo mundo. Por que acontece isso? Por que acontecia isso na vida deles? Como eu mencionei, primeira coisa que tem a ver aqui, primeiro é a nossa identidade, quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu nome, eu não tenho vergonha. E algo que eu quero ensinar para vocês nesta mensagem de hoje é justamente essa identidade que eu tenho, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. No mundo físico eu tenho uma identidade. E quando eu cheguei e vou conhecer alguém, prazer, meu nome é Gustavo Melo. Minha identidade, eu sei quem eu sou, me apresento. Então a pessoa me conhece, as pessoas começam a me conhecer, sabe o meu nome, sabe quem eu sou. As pessoas começam a me conhecer no mundo físico. E vamos ver também que aconteceu isso na vida de Paulo, aconteceu isso na vida de Jesus. Jesus foi um grande revolucionador, claro, foi um dos maiores. Ele sabia quem ele era, ele sabia o porquê ele tinha vindo.
Ele sabia quem ele era e ele sabia o porquê tinha vindo. Isso é muito importante. Muito importante saber quem eu sou e por que eu estou aqui. Existem dois grandes momentos na vida de um homem. Primeiro, dia que ele nasce. Segundo, quando ele descobre o porquê ele nasceu. Nascer para ser um pai, nascer para ser um esposo, nascer para ser um pregador, nascer para ser um empresário, nasci para ser algo. Ele descobre o porquê ele nasceu. Sabe por que ele está aqui, quem ele é. E nós vemos que Jesus, com essa identidade dele, aonde ele chegava, nós vemos que os ensinos dele já começou a ser diferente do que as pessoas escutavam. Falam que quando Jesus ministrava, fala que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam com alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus, quando ele chegava, se apresentava no lugar e começava a ministrar, falava que a sua ministração era diferente, a sua mensagem era diferente, fala que tinha autoridade. Não era como a dos fariseus, não era como dos mestres da lei, havia algo diferente na mensagem de Jesus. Mas a identidade de Jesus era questionada constantemente. As pessoas vão querer constantemente te questionar como filho de Deus. Constantemente o inimigo vai vir e vai querer roubar a sua identidade, para que você realmente não faça o que Deus quer que você faça, para que você não transforme o mundo aonde Deus te colocar. Eu não creio que todos tenham que ser pregador como tempo completo. Eu creio que Deus levanta homens para estar na igreja a tempo completo. Eu creio que Deus levanta homens para estar no mundo dos negócios, no governo, na família, na educação, e usa nessas áreas. Mas aonde nós chegamos, nós temos que transformar isso. Como eu disse, o que o diabo vem, o que o inimigo vem, é justamente querer roubar essa identidade. Vemos logo depois o batismo de Jesus. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele é tentado por Satanás. O que é que Satanás fazia? Se você realmente é o Filho de Deus, faça isso. Como mexendo na identidade, querendo tocar na identidade de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. Mas como eu falei, isso ele não foi isento de ser questionado a sua autoridade. Ele não foi isento que a sua autoridade fosse questionada. E se ele não foi isento, nós também não vamos ser isentos. Mas nós temos que saber quem nós somos. Vemos, como mencionei, Jesus sendo questionado, e diz assim: Jesus entrou no templo, e enquanto ensinavam, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? É interessante como, quando você não faz nada, lógico que ninguém liga, você não está fazendo, não tem nada, nenhum problema. Mas quando você começa a fazer algo para Deus, todos começam a te questionar. Faça isso aqui também, não? Passou comigo, passou em alguns lugares. Eu me lembro assim, na minha conversão, mais para frente eu conto algumas histórias aqui. Mas eu me lembro como eu fui questionado por pessoas que estavam ao meu lado e falaram assim: quem que você pensa que você é? Se converteu agora? Você vai para a Índia, para quê? Fazer o que lá? Sabe o que eu cheguei a escutar, meus amados? Eu creio que eu não mencionei isso ontem. Eu no aeroporto, com a minha esposa e minha filha de 2 anos, a ponto de ir para um mundo completamente desconhecido, sem conhecer. Eu conheci uma pessoa na cidade de Dehradun. Primeiro eu cheguei em Dehradun, depois que eu fui para Varanasi. Em Varanasi eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia uma pessoa, eu não sabia como era o país, eu mal falava o inglês, não conhecia nada. E um pastor, no aeroporto, me abraçou, me disse: Gustavo, você sabe que eu gosto muito de você? Sim. Mas eu tenho que te falar esta palavra. Sim.
Não te dou 6 meses para você voltar frustrado, sem ganhar nenhuma alma. Por quê? Eles questionavam meu chamado, questionavam o que Deus tinha falado ao meu coração, eles me questionavam a autoridade que Deus tinha para a minha vida. Mas sabe o que? Eu escutei aquelas palavras, saiu pelo outro ouvido, na verdade serve de testemunha para contar agora. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que me chamou, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei o propósito no qual Ele me chamou. Por isso eu amo o que eu faço, eu amo. O pastor estava brincando aqui agora, falando de lugar de hospedagem. Você ficar em lugares muito bons, e você ficar em lugares... Eu estava comentando com eles que eu fui para a África. Pensa numa pessoa enjoada para comer. Vocês conhecem alguma pessoa bem enjoada para comer? Quantos conhecem uma pessoa bem enjoada, chata para comer? Fala assim, que pessoa chata. Eu não sei se você é essa pessoa ou você conhece alguma pessoa, mas eu sou essa pessoa. Eu sou chato para comer, meus amados. Sou enjoado. E Deus me coloca em cada lugar. Hoje eu já sei falar não para muitas coisas, mas às vezes eu nem consigo falar não. Depois, se vocês quiserem, vocês procuram no YouTube, procuram no meu Facebook um vídeo que eu tenho, que eu fiz no ano passado, numa tribo Maasai na África. Quando a gente começa, foram horas para chegar nessa tribo, só mato, não tinha nada. De repente tinha um barraco assim, e começa a escutar um louvor, mas um louvor lindo. Vocês têm que ver esse vídeo, meus amados. Um louvor lindo, e eles cantando, balançando a cabeça assim, a letra linda, porque depois nós perguntamos o que significava, a letra linda. Eu entrei naquele mover, eu comecei a adorar com eles, eu preguei lá, foi algo maravilhoso, algo lindo. Eu ali naquele mover, acabou o culto. Vieram com o intérprete uns homens e falaram assim: vocês são os primeiros estrangeiros que chegaram na nossa tribo. Imagina meu coração alegre. Por quê? Porque o que Deus me chamou a fazer, eu estava contente. Aleluia. Daí vamos lá comer, e me levaram para comer lá, e trouxeram uma sopa, trouxeram uma carne assim, um negocinho pequenininho. Eu como assim, um ossinho pequenininho, negócio ruim, mas vamos lá, vamos comendo tudo. Depois descobri que era rato. Deus é bom, meus amados. Eu tenho muita história com rato. Não tenho tempo de ficar contando essas histórias. Diz assim a palavra de Deus: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Diz assim: a Deus espíritos imundos Ele dá ordens e eles lhes obedecem. Agora nós estamos vendo algo diferente. Eu comecei a mencionar, nós temos uma autoridade, uma identidade no mundo físico, mas nós também temos uma identidade, uma autoridade no mundo espiritual. E nós vemos aqui agora, eles mencionando de Jesus, falando que Jesus era conhecido no mundo espiritual, e eles falam assim: uau, que autoridade é essa? Nós nunca vimos isso. Até os espíritos imundos, até os demônios obedecem a Ele. O mundo espiritual, quando Jesus chegava num lugar, o mundo espiritual tremia. Por quê? Porque o mundo espiritual sabia quem era Jesus. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 33 e 34. Dá uma olhada. Jesus, quando chegava nos lugares, os demônios já vinham correndo, se prostraram e falavam assim: eu sei quem tu eres, tu és o Santo de Deus. Jesus era conhecido no mundo físico. Chegava, as pessoas já sabiam: é o Rabi, é Jesus, é o Mestre, é um dos profetas. Jesus era muito conhecido. Jesus tinha uma autoridade diferente como ministrava, mas ele era conhecido também
no mundo espiritual. Em outra passagem, em Marcos 3 diz, 11 e 12, para vocês que querem anotar: sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Olha que lindo isso, meu irmão. Fala aqui. Os demônios somente ao ver, os demônios somente já saíam correndo, se prostrava, e eu assim: eu sei quem tu és. E é muito interessante quando eu falo sobre isso, porque talvez na mente de muitas pessoas falam: é claro, era Jesus. Os demônios já conheciam a Jesus antes da criação. É muito fácil, claro que conhecia. Mas eu vou mostrar para vocês, meus amados, que cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós, podemos ser ou não ser conhecido no mundo espiritual. Qualquer um de nós. Essa passagem assim eu quero que vocês busquem. Atos, capítulo 19. Se vocês não têm a sua Bíblia, tenho certeza que eles vão colocar aí, já está aí também no telão. Atos capítulo 19, versículo 13 ao versículo 16. Atos 19, 13 ao versículo 16 diz: essa passagem é forte, meus amados. Olha para o seu vizinho, olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso bonito. Ele fala assim: esses versículos que nós vamos ler é forte. Atos 19, versículo 13 diz: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Agora preste atenção nisso, versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Pare por aqui um momento, olhem para mim. Não era qualquer pessoa. Eram rapazes que haviam sido criados no templo, haviam sido criados na sinagoga, vamos colocar em nossos dias, foram criados na igreja, como muitos de nós que estamos aqui, criados na igreja, conhecia a palavra de Deus, conhecia ali, porque eles estudam muito, desde criança. Se você vai a Israel, você vai ver ali, os pequenininhos ali, os mestres da lei ensinando a eles, eles decorando, eles conheciam a palavra de Deus muito bem. Homens que cresceram na igreja, e eles estavam lá: vamos expulsar esses demônios agora, isso é comigo.